Fala galerinha, vamos começar agora a nossa segunda matéria, que é a matéria de concordância. Vamos que vamos. Bom, primeira coisa que a gente vai falar aqui sobre a regra geral, né? A regra geral da concordância, ela determina que o verbo concorde em número e pessoa com o núcleo do sujeito da oração a que pertence. Essa é a regra geral, né? Tem alguns casos específicos que a concordância vai ser facultativa. Isso nós iremos analisar todos os detalhes importantes para a prova, a gente vai falar. Isso daqui é o negócio. A maior dificuldade é saber identificar dentro de um período composto qual é o sujeito de cada um verbo. Observe os exemplos abaixo. O que acontece? O maior problema para o aluno fazer questão de concordância, indiscutivelmente, é ele conseguir organizar a frase quando existe um período composto. Às vezes você tem uma oração, um período que é enorme, aí o sujeito da primeira oração, ele está lá embaixo, aí o verbo a que se refere aquele sujeito aparece numa linha bem distante, e essa desorganização da frase, que é o que o examinador adora fazer, e principalmente nas questões de concordância, como questões de FGV, questões de CESP, questões de FCC, questões do CESP de concordância, elas são um pouco mais leves, mas claro que a gente vai pegar o nível e botar lá em cima para que você esteja preparado para qualquer uma situação. É super importante, primeiro, conseguir separar as orações, identificar qual é a oração A, qual é a oração B, qual é a oração C, saber que as orações podem ser intercaladas, podem ser usadas em ordem indireta. É essa zona que traz a dificuldade, e é isso que a gente vai começar a bater agora. Vamos lá. Olha só, quando eu falo assim, todos os homens, quando a eles determinam o destino, conseguirão, mesmo que às vezes aos mais esforçados não seja dada uma oportunidade, vencer os desafios. Esse período é um típico período de prova, uma questão bem complexa que você, para identificar, você vai ter que conseguir organizar. E aí a gente vai começar o seguinte, olha só, todos os homens, ele será sujeito. Só que ele é sujeito de quem? Porque quando eu coloquei esta vírgula aqui, você vai conseguir perceber que eu já estou inserindo uma nova oração. Ó, eu já estou inserindo uma nova oração. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo de oração intercalada. O que é intercalada? Ela está dentro de outra oração. Oração na ordem indireta, oração antecipada. Quando você fala em oração antecipada, você está falando de uma oração que vem antes da outra. E oração intercalada é quando uma vem dentro da outra. Aqui, todos os homens conseguirão vencer os desafios, é a minha primeira oração. Então a primeira oração, ela começa aqui, ela é interrompida aqui para inserir a segunda oração, aí depois eu volto com a primeira, só que não satisfeito, eu interrompo e coloco uma terceira oração. E aí, depois de colocar a terceira, eu volto com a primeira. Olha que frase linda para analisar. Aí, se você conseguisse perceber isso, seria mole, porque aí a primeira oração seria isso. Todos os homens conseguirão vencer os desafios. Gente, acreditem, isso é a primeira oração. Todos os homens é o sujeito,
de conseguirão vencer, que é uma locução verbal. Os desafios seriam o objeto direto de conseguirão vencer. Ou seja, o conseguirão, o que interessa para o momento é saber o seguinte: ele está no plural para concordar com todos os homens. Então, isso daqui seria uma frase fácil de você analisar. Fácil, fácil, fácil. Porém, o que é costume do examinador? Pegar uma frase que é fácil de você analisar e ele começar a jogar uma oração dentro da outra. E aí você vai ter uma zona, como aconteceu aqui. Por quê? Ele pegou a primeira oração e logo aqui ele já interrompeu para colocar uma segunda, que foi esta. Depois da segunda ele voltou aqui, ó, e interrompeu aqui para usar a terceira. E aí você desmembrou totalmente o período. Você viu que esse período composto apareceu muito mais complicado para você analisar do que se fosse isso daqui. Só que aí cabe ao aluno a arte da organização. É ele conseguir organizar para chegar a essas conclusões. Se ele conseguir organizar, ele vai perceber que as frases são simples. Bom, aí está aqui. Então, um detalhe que você vai ter que chegar é este. Qual é o detalhe? Toda frase de prova, para ele te confundir, ele vai colocar, primeiro, orações intercaladas e, segundo, usar dentro de cada uma das orações a ordem indireta, ou seja, em vez de ele colocar o sujeito antes, ele coloca depois, como aconteceu aqui na segunda. Quando a eles determina o destino. Na segunda oração, o verbo é o determinar. Então, quem é o sujeito de determina? O destino. Então, olha para cá. O destino determina. Quando eu falo que o destino determina, aí na segunda oração, o sujeito é o destino. Que seria o seguinte: se eu fosse escrever esta segunda oração aqui, na ordem direta, era fácil. Eu ia chegar aqui e colocar assim: o destino determina a eles. Ou seja, o sujeito de determinar, claro, não pode ser o a eles, porque o núcleo de um sujeito nunca pode vir preposicionado. Você tem que perceber que, na verdade, o que ele quer dizer não são eles que determinam, e sim o destino que determina a eles. Ou seja, matei o sujeito da segunda oração. Voltei aqui para a primeira e agora vem para a terceira. Mesmo que, às vezes, aos mais esforçados, não seja dada uma boa oportunidade. Quem é o sujeito de seja dada? O que será dada é uma boa oportunidade. Então, uma boa oportunidade que será dada. Se uma boa oportunidade é o que será dada, uma boa oportunidade tem função de sujeito na terceira oração. Uma boa oportunidade será dada. Repare, tanto na segunda quanto na terceira, o sujeito foi usado após o verbo. O que eu te aconselho? Se você não entendeu a análise dessa frase, é a hora de apertar pausa, voltar ao vídeo e assistir novamente essa explicação da primeira frase. Porque isso daqui é o que traz a dificuldade para você matar as questões de prova. O resto são as regras, mas é organizar a frase que é o pior. Beleza? Vamos para a segunda. Aos homens tristes e às mulheres abandonadas, restou apenas a lembrança de alguns dias tranquilos. Aí você foi e achou o verbo. Primeira oração, vai até tranquilos. Depois começa a segunda. Aí vamos lá. Aos homens tristes e às mulheres abandonadas, restou apenas a lembrança de alguns dias tranquilos. O que você teria que perceber? Ó. Isto aqui foi o que restou. Ou seja, se eu colocasse na ordem direta, mas aí eu seria muito bonzinho com você, eu teria que colocar assim: apenas a lembrança de alguns dias tranquilos restou.
aos homens tristes e às mulheres abandonadas. O fato de você perceber que restou está no singular, e homens tristes e mulheres abandonadas está no plural, já é um fator importantíssimo para você dizer o seguinte: por esse cara estar no singular e esses caras estarem no plural, jamais esse cara aqui vai ser sujeito desse verbo. Já é uma dica, porque o sujeito é o elemento responsável por fazer a concordância. Ou seja, a princípio, o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Então, se esse cara daqui você já, será que ele é o sujeito? Primeira saída, não é porque ele está no plural, o verbo está no singular. Beleza. Segundo, o fato de ele iniciar e ter o seu núcleo com a preposição já impede de esse cara ser sujeito também, porque o núcleo do sujeito jamais poderá ser preposicionado. E o mais importante, que aí sim eu digo que é o mais importante, é você perceber qual é o sentido. O que restou? Apenas a lembrança de alguns dias tranquilos. Então, apenas a lembrança de alguns dias tranquilos, como foi o que restou, isto aqui é o que tem função sintática de sujeito. Isto é o sujeito do verbo restar. Restou a alguém, embora não interesse por enquanto, vou deixar analisado para vocês aqui, tá? É transitivo indireto. E esses dois caras aqui são os objetos indiretos, tá? Aí eu terminei a primeira oração. Começa a segunda. Enquanto se acabavam as esperanças de melhoria. Aqui eu vou precisar explicar para vocês, e eu vou dar um pequeno exemplo aí, alguns exemplos, na verdade, sobre pronome passivador, na aula de concordância, mas existe uma aula que eu só vou falar disso. Pronome é passivador, pronome determinador do sujeito, voz ativa, passiva, mas para a gente matar essa questão aqui, como a gente está falando de concordância, bater um papo rápido sobre PA, sobre pronome passivador, é importante. Mas para eu te explicar pela lógica e sem regra, o que eu queria que você observasse? Olha só. Repara o seguinte, se aqui não tivesse plural e fosse assim, você certamente iria dizer o seguinte: não, se a esperança de melhoria fosse singular, eu não falaria enquanto se acabavam a esperança, e sim eu falaria enquanto se acabava a esperança. Ou seja, se a esperança fosse singular, o acabava também teria que ser singular. Qual a conclusão a que eu vou chegar? Que este cara daqui foi empregado no plural por causa disso daqui que é plural e isto aqui que é plural. Ou seja, está no plural para concordar com esperanças. Consequentemente, se esse cara daqui é quem faz a concordância do verbo, com certeza ele é o sujeito da oração. Tá legal? A consequência disso está muito ligada à análise do pronome passivador, que eu vou te explicar um pouquinho mais na frente. Mas eu preciso que você tenha na cabeça essa informação. Poxa, se ele foi usado no plural, e o verbo teve que ir ao plural para acompanhar esse cara, é o princípio da concordância. O verbo vai ao plural para concordar com o seu sujeito. Então, singular com singular, plural com plural, uma justificativa só para isso acontecer. Ele é sujeito de oração. Tá? Essas são as frases que são muito tradicionais em prova. Frases em que o sujeito aparece depois do verbo. Frase em que ele usa pronome passivador. Não entendeu? Volta a explicação. Tá? E veja a análise de novo dessas frases. A gente vai crescendo aos poucos na aula de concordância, mas certamente vai ser uma aula de concordância bem diferente do que vocês estão acostumados a estudar. Vamos que vamos. Vamos lá. Concordância com o sujeito oracional. Aí já vem uma grande regra importantíssima. Quando você falar em sujeito oracional, é a mesma coisa do que você falar em oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Mas para que isso interessa na aula de concordância? Você tem que saber o seguinte: sujeito oracional só faz concordância na terceira pessoa do singular. Todo verbo
que receber como sujeito uma oração, esse verbo tem que ficar no singular. O que é isso? Olha só. Vamos analisar aqui. Falta-nos apurar as atitudes de alguns políticos. O que falta a nós? Apurar as atitudes de alguns políticos. Isto é o que falta a nós. Aqui, o que falta a nós? Algumas atitudes mais responsáveis. Algumas atitudes mais responsáveis é aquilo que nos falta. Eu tenho que analisar a frase sempre partindo do seguinte princípio. Pô, o cara não irá me dar uma frase na ordem direta. Você já parte do princípio que para você analisar uma frase de concurso, ela vai vir totalmente desorganizada. Então você tem que conseguir fazer isso. Organizar, reorganizar a frase, perceber. E aí depois você chega às conclusões. Vamos lá. Quando você fala assim, algumas atitudes mais responsáveis faltam a nós. Aqui eu teria que jogar o verbo no plural. Por quê? Porque o seu sujeito está no plural. Pronto. Então aqui nenhum mistério. Algumas atitudes mais responsáveis faltam a nós. Olha, quando eu falo assim, apurar as atitudes de alguns políticos, esse apurar as atitudes de alguns políticos é o sujeito. Este sujeito que está aqui tem a presença de um verbo. Aí, opa, por ter a presença de um verbo, este sujeito aqui é chamado de sujeito oracional. Ou é uma nomenclatura que eu não vou usar, tá? Mas quem quiser saber, é a mesma coisa do que falar em oração subordinada, substantiva, subjetiva. É a mesma coisa, mas eu não vou usar essa nomenclatura não, vou usar essa aqui que é mais curto. Que é a mesma coisa, sujeito oracional nada mais é do que um sujeito que tem verbo, ou seja, um sujeito representado por uma oração. Quando isto aqui acontecer, necessariamente o verbo da outra oração terá que ficar na terceira pessoa do singular. Esta é a regra mais difícil de prova, tá? Você tem aqui duas orações. Esta daqui é a primeira oração. Esta aqui é a segunda oração. E claro que quando você fala em ter oração, é um verbo recebendo a oração. Se ele vai receber uma oração como sujeito, então claro que no mínimo você tem que ter duas orações, para que uma oração seja sujeito da outra oração. Se você identificar que o sujeito é oracional, nunca o outro verbo pode ser usado no plural. Sempre será na terceira pessoa do singular. E digo, esta é a regra mais importante para qualquer prova de concurso, porque ela é a mais difícil. Beleza? Todas as bancas cobram isso. Se você fizer a questão, por exemplo, se fizer a prova da FCC, por exemplo, não existe uma prova da FCC que o cara não tenha cobrado isso. Praticamente, assim, não existe não, claro que existe, mas 99% das provas da FCC, os caras trabalham com sujeito oracional. Faremos questões daqui a pouquinho. Vamos pagar mais exemplos para a gente fixar isso daí. Vai lá, copia. Como eu falei, não entendeu, aperta a pausa e volta. Sabe por quê? Porque isto é o que vai fazer a diferença. Saber entender a teoria para fazer as questões com confiança. E vamos que vamos. Outro exemplo, vamos lá. É importante que façamos tudo para aprovação. Importante para aprovação com os materiais. Aí, eu tenho aqui, primeira oração, interrompi e usei a segunda. Ó, primeira oração, segunda oração. Aqui embaixo, eu vou colocar o verbo,
Só que reparem, só vai ter aquele verbo. Ou seja, aqui eu não vou poder falar de sujeito oracional em hipótese alguma. Eu vou ter bons materiais como sujeito. Bons materiais vai ser o sujeito do verbo. Quando eu fizer a concordância, o que eu vou observar? Bons materiais não é oração. Como não é oração, eu não posso, em hipótese alguma, falar em sujeito oracional. É a concordância normal. Bons materiais é o sujeito. Bons materiais são importantes. Ferimento leve. Na prova o cara vai basicamente perguntar: o verbo foi plural para concordar com quem? Aí ele vai lá e desorganiza a frase. Você vai ter que perceber: pô, ele está no plural para concordar com bons materiais. Repetindo, como isso vai cair em prova? O cara vai querer saber o seguinte: está no plural para concordar com quem? Quem é sujeito de quem? Só você conseguir organizar a frase. Agora, quando você fala é importante que façamos bons materiais, aí você tem a primeira oração, você tem aqui a segunda oração. E aqui, quando você falou que são importantes bons materiais, esse cara tem função de sujeito. Aqui, ó, que façamos tudo para aprovação é importante. Isto aqui é importante. Ou seja, isso aqui é um sujeito. Só que neste sujeito, você tem a presença de um verbo. Como você tem a presença de um verbo, você está falando de sujeito oracional. E aí, meu amigo, se é sujeito oracional, aí você tem que observar o seguinte: este cara só pode ficar na terceira pessoa do singular. Por quê? Sujeito oracional não pode jogar verbo plural. O verbo que recebe a oração, que tem função do sujeito, só pode ficar na terceira pessoa do singular. Beleza? Partiu. Vamos que vamos. Mais um exemplo. Convém a todos estabelecer metas seguras. Convém a todos pensamentos brilhantes. Vai ser o mesmo raciocínio. O que convém a todos? Estabelecer metas seguras. O que convém a todos? Pensamentos brilhantes. Só que aqui eu separo a primeira oração da segunda oração. Aqui não. Aqui eu não tenho separação de orações, porque eu só tenho uma oração. O único verbo que eu tenho é o convém. Então, neste caso, claramente, eu não estou falando de sujeito oracional na segunda frase. Eu concordo normal. Pensamentos brilhantes é o sujeito de convém. Convém a todos. É um verbo que tem que ser usado na terceira pessoa do plural. Por isso que você tem o acento circunflexo. Beleza? Próximo. Convém a todos estabelecer metas seguras. A estabelecer metas seguras é o sujeito. Aí, neste caso, sim, ó, o sujeito é representado por uma oração. Aqui eu tenho exemplo de sujeito oracional. Se é um sujeito oracional, aí beleza, o verbo que receber tem que ser usado na terceira pessoa do singular. Por isso que o acento aqui tem que ser agudo. Posso dormir tranquilo? Belezinha? Tranquilos? Vamos continuar. Vamos lá. Permanece no singular o verbo que tem como sujeito duas ou mais orações coordenadas entre si. Faltam-nos apurar as atitudes de alguns políticos e votar com mais responsabilidade.
eu usei o mesmo faltar aqui e vou fechar a primeira oração. Só que aqui, gente bonita, olha só, o que vai faltar a nós? Apurar as atitudes de alguns políticos e votar com mais responsabilidade. Isto aqui tudo será o sujeito. Ou seja, repare, eu tenho apurar as atitudes, que a gente até analisou essa frase até aqui, e agora eu acrescentei mais uma oração. E esta oração também será sujeito do faltar. Ou seja, antes eu tinha falado o seguinte, o que falta a nós? Apurar as atitudes de alguns políticos. E agora, o que falta a nós? Falta isto e votar com mais responsabilidade. Ou seja, faltam essas duas coisas. Situação em que eu tenho isto aqui sendo sujeito oracional e isto aqui também sendo sujeito oracional. Então eu tenho duas orações que funcionam como sujeito da outra. Não importa. De qualquer forma, isso aqui só pode ser usado na terceira pessoa do singular. Ou seja, vai ficar no singular sem receber um sujeito oracional, sem receber duas orações, dois sujeitos oracionais, 3, 4, 10, 20, não importa. Tá? O que é importante? Que façamos tudo para aprovação. Está aqui. Isso aqui é sujeito oracional. Por que é oracional mesmo, David? Já falei, poxa. Porque tem a presença de um verbo. Esse cara fica na terceira pessoa do singular. Aí depois eu termino com outra oração. É importante que façamos tudo para aprovação e que após a conquista nos preparemos. Ou seja, isso também é importante. Então tem mais um caso de sujeito oracional. Apareceu o sujeito oracional, não tem que discutir. O verbo que recebe o sujeito oracional só pode ser usado na terceira pessoa do singular, independente de quantas sejam as orações. Tá legal? Vamos lá. Vamos fazer a questão número 1. Vou apagar aqui. Vamos lá. Questão número 1. Considere as seguintes frases extraídas do texto. Aí tem as frases aí. Primeira afirmação. Se na frase 1 o sujeito estivesse no plural, vamos ver quem é o sujeito. Na frase 1. Se o sujeito estivesse no plural, o sujeito é ele. Aí o que ele vai afirmar aqui? O verbo deveria ter a seguinte grafia. Tem com acento circunflexo. Sim. Porque ele tem. Se você colocasse eles, você teria que colocar tem. Beleza? 2. O termo destacado na oração 2, que é esse cara daqui, se classificado do ponto de vista sintático, é uma adjunta adverbial. Errado. Um ser social é um predicativo do sujeito. Então, a 1 está certa e a 2 está errada. Afirmação 3. O termo destacado da oração 3 é um sujeito simples do verbo que o acompanha. Vamos ver. Dentre as várias formas de comunicação, fácil essa daqui. A correspondência empresarial é esse cara é sujeito do verbo ser. Ou seja, ele é sujeito do verbo que o acompanha. Então a terceira afirmação está certa. 4.
Colocada no plural a expressão destacada na frase, 4, teríamos a seguinte redação: tem sido. Tá de sacanagem, né? Nem existe isso, né, galera? Desde a origem, tal, a comunicação. Se você trocasse a comunicação, se isso aqui fosse colocado no plural, as comunicações, isto é, a troca de não sei o que, tal, tem sido, até tem um acento circunflexo, mas é com um único E, não do jeito que ele está falando aí. Então, errado. Ele manda você colocar TN, nem existe essa porcaria. Fui. Então, gabarito. B de bola é o gabarito, tá? Estão corretas 1 e 3. Vamos lá. 2. Substituindo-se o segmento grifado pelo que está entre parênteses, o verbo que deverá flexionar-se em uma forma de plural está em. O que ele quer? Eu vou trocar o que está aqui pelo que está aqui. E qual deles o verbo terá que aparecer no plural? Vamos lá. O momento em que se dispôs a pintá-la. Esse dispôs aqui, galera, o texto não está aí, mas dá facilmente para você entender que ele quer dizer que alguém se dispôs, né? Alguém se dispôs em algum momento. Ou seja, se você trocasse por momentos, os momentos em que alguém se dispôs, ou seja, esse dispôs aqui continua no singular. Então eu vou trocar isso daqui pelo que está entre parênteses, ou seja, vou colocar o plural, mas o verbo vai permanecer no singular, porque não concorda com ele, e sim com o sujeito que aparece ali, que, embora não esteja aí, é porque, Deus, faltou o texto para eu poder enxergar. Na verdade, você pode fazer sem texto. Se precisasse tanto do texto, eu não teria colocado, tá bom? Dá para fazer, ou seja, vai trocar pelo plural, mas o verbo continua no singular, então não é esta. Sobre a qual uma avassaladora tormenta cósmica se estende. E aí aqui eu colocasse avassaladoras tormentas cósmicas. Se estende. Essa seria a resposta. Se eu trocar isto aqui pelo que está entre parênteses, aí eu teria que falar sobre a qual avassaladoras tormentas cósmicas se estendem. Teria que ser plural. Então já cheguei à resposta, é a B de bola. Tá? Essa questão é uma questão bem difícil. É para você pegar e trocar a expressão que está sublinhada pelo que está no parêntese e saber o seguinte: quando eu trocar esta por esta, o verbo vai ter que aparecer no plural em qual opção? Letra B de bola. Vamos fechar este bloco aqui e na hora que a gente começar o próximo bloco a gente começa a resolver as outras questões, beleza? Abraço, galera!